Oi, meninas, tudo bem? Bora lá. Dei uma atrasadinha essa semana porque estava difícil aqui, bastante ansiedade, estava com obra em casa e, enfim, eu queria fazer tudo de uma hora para outra e aí disparou o gatilho da ansiedade, foi bem difícil, até hoje mesmo de fazer. Eu quero compartilhar isso com vocês porque faz parte do nosso dia, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a parte que é a minha especialidade. Eu sou formada em design gráfico desde 2012. Então, essa parte estética, de diagramação, é o que a gente vai conversar hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês alguma coisa em termos de identidade visual de pessoa e obviamente, se aplica a empresas também, mas são proporções diferentes, né? A pessoa ela tem algumas particularidades, a personal branding, que é a marca pessoal, tem algumas particularidades, e a maioria de vocês trabalha com personal branding. Eu acredito que uma ou duas só que trabalhem com uma empresa, né? Com uma marca mesmo. Aí, o que eu vou oferecer para vocês? Algumas soluções para vocês construírem essa marca. Eu coloquei bastante elemento aí, mas hoje eu vou focar em dois deles, que é a paleta de cores e escolha tipográfica, os tipos de fontes que a gente tem e como fazer isso se tornar harmônico dentro da nossa rede social, tá? Inclusive, eu vou lançar um produtinho de identidade visual, né? Que eu vou estruturar a identidade visual. E aí, provavelmente para a semana que vem eu já vou ter tudo certinho, aí eu mando para vocês. Caso vocês tiverem interesse, ou vocês tiverem alguma amiga, por quê? Às vezes, para vocês começarem a produzir os conteúdos, vocês ficam muito perdidos. E aí eu crio os mockupzinhos, pode ser dentro do Canvas mesmo, e vocês depois editam, ficam livres, porque essa análise que eu estou fazendo aqui hoje, ela é a parte mais demorada do meu trabalho, de você pensar a marca, não só a marca, até o branding pessoal mesmo. Você pensar as estratégias dele de acordo com o que a gente já aprendeu até agora, definir paleta de cores, definir fontes, tamanhos, formatos que a gente vai trabalhar, se vai ter logo, se não vai, se vai ter uma marca d'água. Todas essas coisas aí eu penso elas para vocês e vocês ficam só com a produção do dia a dia, que aí eu acho que fica muito mais fácil. Por exemplo, os carrosséis já estruturados para vocês conseguirem entrar no Canvas e fazer. E é isso. Mas vamos para a aula hoje. Eu gostaria que fosse a aula ao vivo, porque eu senti que a gente rende mais quando a gente está junto. E aí essa é um insight que foi bacana para mim. No futuro, se eu abrir outras turmas, será dessa forma. Eu acredito que pessoalmente ou ao vivo mesmo, acho que vai ser top, tá bom? Bora para aula, já enrolei bastante e hoje a gente vai aprender. Então, peguem seus cadernos e suas canetas e bora criar a nossa identidade visual. Vou compartilhar todas as telas com vocês. E vou apresentar aqui. Ó, a qualidade ficou ruim, mas vai dar para a gente conversar aqui, tá? Esse cara, ele é muito bom, inclusive. Depois eu mando o Insta dele para vocês. O que a gente tem em termos de elementos de design aqui? A gente tem os espaços vazios, que eles são tão ou mais importantes do que os elementos que a gente vai colocar. Então, quanto mais profissional o seu post tiver, mais espaço vazio ele vai ter. Por quê? A pessoa não se perde com tanta informação, ela vai direto ao foco aqui, né? A gente tem a paleta de cores que ele trabalha, nesse caso, ele trabalha só com roxo, a gente vai ver algumas outros perfis que tem paletas de cores. Imagem ou foto impactante, então, não necessariamente, tá? A gente precisa trabalhar com imagens ligadas ao segmento. É que aí entra um trabalho de
direção de arte, que aí fica um pouco complexo. Mas, toda vez que a gente tem imagens preenchendo todo o fundo, como uma foto e letra em cima, não chama tanta atenção quanto você fazer isso aqui. Você colocar uma imagem que chama atenção, um texto que chama atenção também, ó, a gente tem fontes agressivas aqui, a gente tem fontes sem serifas, e tá vendo, ó, ele aplicou um negrito, nossa, gente, o negrito, aonde ele queria destacar, ele colocou um elemento aqui por baixo e a frase principal ele colocou em caixa alta numa fonte bem pesada. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Chamada para ação. Isso aqui, quando é carrossel principalmente, arraste para o lado, ou se você colocar uma imagem muito emblemática ali e quiser colocar embaixo, entenda na legenda, leia a legenda, sempre tem uma chamadinha para ação, às vezes o botãozinho no canto de salvar, um coraçãozinho, ou envia para uma amiga, sempre tem isso. E tá vendo que tem pouquíssimas informações e são informações objetivas e que faz você ter vontade de passar para o lado. Depois eu vou mandar para vocês esse aqui, porque é realmente muito legal a evolução dele, tá? E aqui, ó, uma coisa interessante é que tem uma composição de fontes. São duas fontes em pesos diferentes quando a gente fala de peso. A gente tem uma fonte mais pesada, mais carregada, mais gordinha para títulos, porque a gente quer chamar atenção. E a gente tem frases mais cleans, fontes mais cleans. Fonte que a gente fala é tipo de letra, tá? No design a gente chama de fonte. Uma fonte mais clean, essa no caso ela é uma fonte limpinha, sabe? É uma fonte moderna. Não é uma fonte com serifa, que eu vou explicar para vocês ali na frente. E essas duas fontes ficaram muito boas. Quando vocês definirem essas duas fontes, vocês vão criar um padrão que lá na frente vocês vão repetir em todos. Então, por isso que esse primeiro trabalho de construir essa identidade visual é um trabalho um pouquinho mais chato, porque a gente vai ter que pensar. Mas depois que você construiu ela tá ali prontinha, pode ser no Canva, pode ser nos stories, que eu vou mostrar para vocês. E depois eu mando um tutorial lá no grupo ensinando a criar um carrossel pelos stories, vai ser muito legal isso. Não necessariamente você precisa ter habilidades com o Canva, por exemplo. Obviamente que o Canva ele é muito mais fácil de fazer, você consegue fazer os carrosséis infinitos, conforme a gente conversou na última aula. Quem perdeu, perdeu bastante conteúdo. A gente falou sobre os carrosséis infinitos, sobre as ferramentas. E agora... vamos lá. Como a gente... Olha aqui que eu falo para vocês, ó. Eu deixei aqui o link delas, eu vou mandar para vocês, tá? A Duda Vieira, ela é Cara, eu gosto muito dos conteúdos dela. Ela tem uma comunidade também, que eu acho que é bem o que a gente tem aqui, uma comunidade de crescimento, então a gente vai dividindo as experiências. E ela trabalha assim, ó, tá vendo? Mulheres entre 18 e 50 anos, leiam isso. Essa fonte dela aqui, se vocês olharem, ela tem uma perninha aqui, que é o Times New Roman, daquela família ali. Essa é uma fonte que traz seriedade, clássico, limpo, é fácil de ler. Tá vendo que aqui ela usa também o mesmo tipo de fonte? E aqui também. Essa fonte aqui é nativa do Reels. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês que o mesmo que a gente aplica no Canva, a gente pode aplicar, sim, nos stories e nas fontes que tem dentro do Instagram. É muito fácil a gente fazer isso, tá? E aqui, ó, ela usa pesos diferentes quando a gente fala de peso. Então, ela tem aqui a fonte normal, aqui ela aplicou um negrito, aqui ela tem a normal com vermelho e negrito. Negrito. Gente, eu tô falando muito errado. Negrito. E ela aplicou isso aqui também. Entendo? É por isso que eu falo, principalmente as meninas que têm mais dificuldade. Um texto bom, às vezes, é melhor do que uma imagem, tá? Se você não vai fazer uma imagem que realmente chame atenção, que pire o cabeção, faça textos.
Faça texto limpo. Então, essa é uma dica para a Kika. Eu acho que seria interessante quando você for fazer carrosséis assim, porque você tem textos muito bons. Então, eu acho legal você trabalhar só com texto. Escolhe uma fonte bacana e trabalha só com texto. Não precisa colocar aquela imagem no fundo, que eu acho que ela tira um pouco o foco e tal. A menos que a imagem seja muito foda, como eu mostrei nesse anterior aqui, né? Chama super atenção. É preferível você usar o texto e uma textura, às vezes, atrás. Tanto que a linguagem, o que a gente precisa entender? Que a rede social tem uma linguagem própria, que foram sendo desenvolvidas pelos designers. E é diferente de você criar um panfleto, de você criar uma apresentação em PowerPoint. E aí a gente consegue observar esses elementos olhando aqui. Vou clicar no perfil dela para a gente analisar junto. Fran não surda com as minhas abas abertas. Vou até fechar aqui, porque esse povo que desfoca fácil. Eu vou deixar aqui. Olhem para vocês verem. O que é importante quando a gente fala da paleta? Deixa eu voltar aqui. Paleta de cores e identidade visual. Tá. O que é importante a gente pensar? Que a paleta de cores vai estar presente em tudo. Coloração de foto, esmalte. Ela usa muito esse batom vermelho aqui, ó. Tá vendo? Esmalte vermelho. Ela até já falou sobre isso. Porque ela trabalha o seu da própria vida. Então, é um negócio mais elitizado, é a mulher que se empodera. Então, o vermelho comunica isso, né? Desse empoderamento feminino, dessa força. No caso, ela usa o arquétipo do sábio, porque ela é ex-advogada, e o vermelho, no contexto dela, transmite isso. Se fosse uma mulher que apela pela sensualidade, mesmo sendo numa entrega de serviço, tem como você usar a sensualidade na sua marca pessoal, poderia ser usado o vermelho também, mas com outro contexto, um outro contraste. E aí, ó, vejam aqui, ó, novamente as fontes com serifa. É um super padrão dela, tá vendo? Ó, serifa são esses detalhezinhos aqui, ó. O vermelho, aí ela dá respiro, isso é importante também, ó. Fotos de respiro, fotos com frases e respiro. Eu acho que fica uma estética muito bonita, tá? Olha aqui o carrossel que eu falei para vocês, ó. Não adianta criar conteúdo, tá vendo? Que é uma textura. Isso aqui chama atenção. Você olha ali, não adianta criar conteúdos. Tá vendo? Aí vocês vão vendo, ó, o desejo, mais qualquer coisa o desejo, é o que eu chamo de desejo necessário. E ela vai desenvolvendo. Inclusive, eu vou passar depois uma estrutura de carrossel para vocês, que eu peguei aqui, que eu estruturei, eu vou passar para vocês conseguirem criar lá nos stories. Mas provavelmente eu vou mandar isso para vocês na terça, para não ficar sobrecarregado. E tá vendo? Ela usa o dourado também, tanto nas roupas. Aqui, ó, que eu falei da imagem, ó. É uma grande sacada, ó. Tá vendo? É uma imagem, normalmente sem fundo. Aqui o carrossel infinito, ó, que dá vontade de você ver o que tem aqui. Texto simples, poucos textos, ó. Então, é um case bacana para a gente ver. Tá vendo? Ó, a chamada para ação agora você me conta, você costuma postar Reels com qual frequência? Então, é muito legal. E segue, ó, tá vendo? Ela tem uma dinâmica aqui. Quero mostrar para vocês também um perfil que eu trabalhei algum tempo atrás. A gente acabou... eu tinha uma parceria com elas. A gente até fez bastante coisa legal. E aí eu parei de trabalhar uma época e a gente não voltou. Até eu desenvolvi toda a parte do logo para ela.
Aqui eram as postagens dela antes, ó. Olha isso. Aí, o que eu criei para ela? Eu criei identidade visual para ela conseguir postar sozinha. Aí, no começo, não deu muito certo. Ah, não, aqui era ela ainda. Aí, aqui começamos fazendo essas fotos. Eu criei, e aí tem uma curva de aprendizado aqui. Isso aqui ela fazia nos stories, tá? Aqui a gente trocou esse gradiente depois. Vocês vão ver mais pra frente. É que ela queria muito o dourado, e aí a gente ficou conversando, e aí a gente trocou para esse padrão aqui, ó. Foi depois de bastante tempo que a gente trocou. A gente trocou pela cor só. Então, a gente usava o antes e depois, e aí ela tinha também pouquíssima habilidade, e a gente foi aprendendo. Então, aqui, ó, a gente criou essa estrutura que ela conseguia lá nos stories criar o antes e depois dela. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aí tinha aqui o resultado, antes e depois, ela só vinha e colava a foto aqui. Esse aqui também foi feito nos stories. E aí eu criei algumas aqui foi eu que fiz mesmo, tá? Então a gente foi desenvolvendo uma identidade mais clean, com as cores, e aí as fotos foi eu que tirei também. Isso aqui foi com o celular, dá para ter qualidade boa de foto. Olha isso aqui, celular. Qualidade. Celular também, isso aqui nem era iPhone na época, eu tinha um Asus. Tá, e a gente foi criando, ó. Ó, essas fotos também foi eu que fiz. A gente criou esses materiais do curso. E aí a linguagem é essa. Hoje eu não faria tão estruturadinho assim, não. Eu acho que tem que ter um pouco de movimento, igual tem aqui na Duda, porque mudou bastante, né, a dinâmica, principalmente com os Reels, mudaram bastante, ó, tá vendo? Ela tem aqui Reels, só que provavelmente ela fez uns Stories, com certeza, tá vendo? Coisa simples. Então, não precisa necessariamente ser um super design para poder funcionar, tem que ter um conteúdo bom. Vamos voltar aqui. Beleza. Como que você vai criar sua paleta de cores? Eu separei aqui, ó, você pode clicar aqui, tem um artigo com a psicologia das cores. Primeiro a gente vai pensar assim, qual cor que você vai trabalhar? Então, suponhamos que eu sei que a Fran gosta do vermelho. A gente vai pensar no vermelho, por exemplo. Aí a gente vai pesquisar o efeito psicológico da cor. E a gente precisa ver se está alinhado com o que você quer passar, né? A gente vai pesquisar isso. E depois a gente vai definir as cores que serão usadas. Eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui também. No caso do Starbucks, aqui, ó, o verde é associado à saúde, tranquilidade e à natureza, estimulando a harmonia e equilíbrio entre corpo e as emoções, que é um momento relax, quando você toma um café, você conversa com as amigas, né? O uso do verde promove um senso de relaxamento, chamando o consumidor para uma parada no Starbucks para retirar o estresse do dia a dia. Então, a cor aqui aplicada, ela representa o que realmente a marca se posicionou. Por isso que quando a gente começou o curso, a gente falou sobre que problema seu produto resolve, quem que é o seu público. Então, a Fran, ela trabalha com exclusividade. Então, vamos lá pesquisar para ver se o vermelho vai atender essa demanda de exclusividade. E eu vou falar para vocês que a gente tem várias fontes, tá? Aqui ó, é muito interessante você ver que as pessoas decidem o que elas vão comprar pelas cores. Tem um infográfico bem interessante aqui, ó. O vermelho é a mais quente, a mais dinâmica, ativa e apaixonada. Estimula a energia e pode aumentar a pressão sanguínea e respiração, as batidas do coração e do pulso.
incentiva ações e a confiança, aumenta a paixão e intensidade e fornece um sentido de proteção do medo e ansiedade. Ela é uma cor muito estimulante, Fran. Então, se você quer trabalhar ela, porque eu sei que é a sua cor favorita da vida, você precisa pensar como que você vai posicionar isso com o seu público. Talvez faça sentido se ao invés de trabalhar a exclusividade, você trabalhe o empoderamento, a força, a sensualidade. No seu caso, faz muito sentido. Então, todo o conteúdo que você fizer, aplica o vermelho nesse contexto e fala sobre isso, de se sentir poderosa, de se sentir... Mas tem que tomar um certo cuidado, porque o vermelho usado em excesso, ele traz uma sensação ao contrário do que você busca, né? De tranquilidade, do momento só da pessoa. Então, tem que pensar com carinho, tá? Quanto ao que você quer trabalhar aí. Quando a gente fala de efeitos das cores, né, por exemplo, os efeitos psicológicos, o amarelo tem um case muito interessante. Ele também é estimulante, é feliz, ele torna as pessoas mais falantes, estimula, mas ele também é uma cor estressante. Então, teve um caso de uma escola onde a escola toda foi pintada de amarelo. E as crianças ficaram loucas, elas brigavam, elas se mordiam. E aí foi feito um estudo, né? E eles utilizaram o amarelo, fizeram uma faixa de meia parede roxa, que o roxo é uma cor que se equilibra com o amarelo. E aí eles conseguiram diminuir essa sensação. Então, quando você for construir o seu espaço, principalmente, por isso que a cor é tão importante. E aí, quando você contrata um designer, ele faz todo esse estudo e apresenta para você. Agora, cores, por exemplo, como o azul, o verde, são cores delicinha, são cores que transmitem segurança, calma, e são cores, sou suspeita para falar. Agora, Ofran, uma opção para você, pensando no seu salão, seria trabalhar o roxo. O roxo, ele representa a nobreza, a riqueza, aquilo que é exclusivo. Tá vendo, ó? Ele traz a questão calmante. O roxo também funciona para aqui, que a gente já veio conversando sobre isso. E não tenham medo de usar isso na timeline. O que vocês viram da Duda? No meu também, se vocês verem lá, eu escolhi o verde, por quê? O verde me representa desde sempre, por causa da espiritualidade, por causa da tranquilidade e por causa da esperança. Eu sempre falei que eu sou uma pessoa que eu vivo muito à espera de. Então, o verde me representa. Então, eu uso lá, boto as minhas fotos. Sempre eu tento puxar alguma coisa verde, um fundo verde. E quando eu vou escrever frases, eu coloco o fundo verde. Então, usem com sabedoria, mas não tenham medo de usar, tá? Então, sobre cores. Beleza. Agora, a gente vai definir as cores que serão usadas na paleta. Vamos testar aqui Vou ensinar vocês como eu faço isso, tá? Eu vou abrir uma outra aqui. Vamos lá. Tem várias ferramentas hoje para a gente poder fazer isso, mas vocês podem fazer pelo Pinterest, que é acessível. Se vocês fizerem coloração pessoal, é legal encontrar dentro da sua paleta algum que vocês possam usar. E usem as cores nas roupas. Então, cara, eu vou trabalhar, minha marca vai ser o roxo, Dona Kika. Tire bastante fotos com roxo. Eu tenho tentado fazer isso, de tirar e sempre que eu vou aparecer, usar o verde, porque isso vai fixando, né, a sua marca, que você tem uma identidade. Aí, vamos supor que a Fran quer trabalhar
o vermelho e focar na sensualidade. Vamos ver o que aparece. Olha, Fran, a gente... Aí, se você coloca... Eu coloquei aqui em inglês, se vocês não souberem, coloca no Google. Eu coloquei paleta de cor sensual. Aí, ó. A gente acaba puxando mais pro rosa. Então... Aqui tá mais clean, né? Tá vendo, ó? Que tudo depende do percentual de cor que você usa. Mesmo tendo vermelho, ó, às vezes ele tá em tamanho menor. Aí vocês vão olhando. Se vocês se simpatizarem com alguma, eu vou ensinar como vocês fazem isso. Vamos colocar... Gente, a pesquisa em inglês é sempre muito melhor, tá? Acho lindo. Olha que interessante, se a gente conseguir trabalhar o vermelho com o azul, ele tem uma proposta legal, já foge um pouco da sensualidade, né? E a gente consegue trazer um pouco de leveza, o Fran. Eu evitaria o vermelho e preto, caso você deseje mesmo trabalhar o vermelho. Olha o vermelho e branco, né? Fica muito bonito. O vermelho você tem que tomar um certo cuidado com ele. Ou olha essa paleta que maravilhosa. E aí vocês vão olhando e vendo a paleta que faz mais sentido. Aí tá vendo como as cores são harmônicas, ó? Isso é interessantíssimo. Vamos ver. Paleta de cores, cadê? Gente, eu sempre falei errado, cabeleireiro. Nem sei se tá certo. Aí você tem que fazer essa pesquisa, tá? Não tem muita... Ou vamos supor, Fran, a gente pode partir pelo caminho de paleta de cores de rosas. Rose. Sabe como é um processo longo? Quando às vezes a gente vai vender o serviço para o cliente, ele fala, nossa, mas você vai cobrar isso? Você vai fazer um desenhinho para mim? É que existe um estudo, a gente vai testando, a gente vai criando materiais e vai colocando. A gente pesquisa muito. Eu acho que eu gasto metade do meu tempo fazendo as pesquisas do que propriamente dito Flower Rose Palette. Rose Flower. Palette. Aí, Fran, tem outra coisa que você pode pensar em termos de... Na hora de escolher, olha que lindo isso. Isso é bonito, hein, Fran? Achei bem legal. Tá vendo? Ó, com o verde mais escuro, eu achei que ficou bem elegante, chique. Vou até colocar aqui para você. Vou colocar aqui, e aí a hora que você pegar esse arquivo, vou colocar aqui no finalzinho. Você pode dar uma olhada, achei que ficou bem bonito. Beleza, e aí vocês vão fazer isso. Chegando aqui, as meninas que usam Canvas, o que vocês vão fazer? Aqui embaixo tem... Não, a gente vai ter que abrir um início aqui, ó. Tá, vocês não têm a versão paga, né? Então vamos por aqui mesmo. Você definiu que isso aqui vai ser sua paleta de cores. Aí você vai clicar aqui, ó, em algum lugar ou criar algum elemento aqui. Vamos criar um elemento. A gente pode até criar aqui mesmo, ó. Legal é você escolher sempre 3 cores. Uma neutra, eu acho que no seu caso tem que ser
o branco ou, no máximo, ali um off-white, puxado pro verdinho mesmo, tá? O vermelho, a gente tem... Ah, tá, e vocês clicam aqui e vem aqui. Normalmente ele já mostra aqui as cores do documento, tá vendo? Mas aí você pode vir aqui e clicar aqui, por exemplo. E a gente tem 2 tons de verde. Ideal, ó, você colocar esse aqui como cor secundária e às vezes usar esse último aqui como preto. Ao invés de usar o preto, você usa esse último que eu acho que tá maravilhoso. Porque, tá vendo? Ele tem essa pegada mais pro cinza, da profundidade. O que a gente pode fazer? Esse tá mais pro vinho. A gente pode aquecer essa cor um pouquinho. Tá vendo? Eu acho que ele ainda pode ter uma pegada de vinho. E é isso. E aí você tem a sua paleta de cores para você aplicar isso. Interessante ver como uma funciona sobre a outra. Então, a gente vai escrever um título aqui. Vamos aplicar essa cor no fundo. Estou fazendo juntinho com vocês mesmo para vocês entenderem como que funciona o rolê aqui. Nesse caso, ó, eu tomaria cuidado para usar o vermelho, esse vermelho em cima do verde. Opa! O que ele fez aqui? Eu tomaria cuidado para usar o vermelho em cima do verde. Gente, ele não tá pegando. Ah, tá vendo? Que ele some, então você tem que ir testando. Então, nesse contexto, você pode usar ou o verde ou o vermelho. E aí, se você usar o vermelho, você deixa o... Gente, é difícil. Se vocês usarem o vermelho, você deixa o verde como secundário, com detalhes. Vamos ver como vai ficar. Nossa, acho que tá lento por causa do, do Zoom que tá gravando. Aí você pode usar os detalhes assim. E testando, tá, Fran? Eu acho que no seu caso a gente vai ter que ir fazendo vários testes mesmo, até chegar numa paleta de cores interessante. Eu não gosto muito de trabalhar o vermelho junto com outras cores, mas dá para pensar assim numa paleta vermelho e obviamente que ele vai funcionar muito mais no fundo branco, né? Ou talvez num verde mais clarinho. Então tem que ir fazendo esses testes. Tá? Acho que é isso de paleta de cores. Agora vocês sabem como buscar de vocês. E a gente vai falar o quê? A gente vai falar de fontes agora. Cada fonte, ela expressa uma coisa. Então, eu vou mostrar aqui algumas opções, tá? Eu separei isso aqui, ó, tá vendo? Essas fontes serifadas, mas a serifa dela é mais gordinha. Serifas são essas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é um Bebas Nui, se eu não me engano. Bebas Nui não. Essa é
da família ali do Book Antiqua. Essa daqui está mais para um Times New Roman, a simples está mais para um Arial. Sofisticados são fontes manuscritas, tá? Corporativos são fontes sem serifas, parecida com ela, mas elas são às vezes mais encorpadas, ou às vezes elas são mais gordinhas mesmo. E o dinâmico são fontes normalmente escritas à mão. Aí eu trouxe essa imagem aqui para a gente conversar. Vamos lá. Nossa, está muito lento mesmo. Como que a sua fonte favorita... qual o sabor da sua fonte favorita, né? A fonte que você escolhe, ela traz sensações para as pessoas. Então, a gente tem o sans serifa, que são fontes tipo Arial. São maravilhosas, são simples, são clean, então ela tem gosto de água, ou seja, elas são elementos que não chamam atenção, mas que são essenciais para você comunicar de maneira mais simples. Aí a gente tem os slab serifas, que são essas fontes. Esse contemporâneo é quase uma slab, só que ela é um pouco mais magrinha. A slab serifa ela é mais gordinha mesmo, e ela é pesada mesmo, entendeu? Pesada. E ela transmite essa sensação de estilo, de empoderamento, de bruto. Então, são todas essas fontes mais pesadas que eu digo e mais gordinhas, assim, e com bordas quadradas, tá? Around, eles colocaram um pirulitinho aqui. Tudo que é forma arredondadinha, ela é gostosa. Então, por exemplo, numa fonte de criança, num logo de doces, por exemplo, você sempre vai encontrar essas fontes redondinhas, gostosinhas. Inclusive, eu fiz um logotipo que é o meu xodózinho, que depois eu vou mostrar para vocês, que é de um restaurante, e a gente usou essas fontes round e foram bem legais. Essas Jagwood são fontes que despertam sensações diferentes, né? Salgadas, enfim, que são vários desse tipo aqui. Mas a gente tem ali aquelas fontes escritas a giz, essas fontes mais cartunescas, elas funcionam bem para comunicações assim de uma propaganda que você quer fazer, de uma brincadeira. Funciona para restaurantes também. Eu acho que dependendo da proposta do restaurante fica bem legal, fica divertida, tá? E por hoje é só. Ah, não, mentira. A gente vai falar das fontes dos stories. Por que eu trouxe isso aqui? Porque o jeito que você coloca as fontes nos stories, eles vão fazer com que as pessoas vejam ou não as fontes. Então, eu vou mostrar as fontes que a gente tem nos stories e que tipo elas são, tá? Primeiro, tá? Eu brinquei com a Fran essa semana que o celular dela é todo Comic Sans. Essa daqui não é a Comic Sans, mas é uma parecida. E ela é uma fonte infantil. Dependendo do contexto, e olha o fundo que colocaram nela aqui, não dá para você entender. E não chama atenção, tá? Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é que eu fiz isso aqui nos stories, tá? Então, são os fontes do Instagram. Sempre, gente, respeitem as margens. Não se preocupem em escrever gigantão. Procurem só colocar as fontes em lugares que
que não tenham informação, muita informação dentro da foto. Ou se tiver informação, vocês usam esse tipo aqui, tá? Essa fonte clássica, ela é legal para você combinar com outras fontes, mas igual eu te falei, use sempre em cantos neutros da foto ou do vídeo. Não joga essa fonte, pelo amor de Deus, em cima da sua cara, em cima da sua blusa estampada, que não vai aparecer. Ó, a outra opção dela é essa aqui, mas ela não é muito visual, tá? Então, não sei se é uma boa pedida. Eu acho que fica legal se vocês forem fazer uma composição de um bom dia, por exemplo. Mas quando vocês querem que o seu vídeo ou o seu carrossel mesmo seja visto, eu não aconselho, tá? Usar essa fonte nesse contexto aqui. Esse aqui é maravilhoso para colocar legenda, para fazer as capas do Reels ali, os títulos do Reels, para colocar o negocinho aparecendo aqui. Essa fonte é maravilhosa. Tentem usar essa, tá? Essa ou essa aqui. Porque no Reels, como tem que aparecer, normalmente vai ter elemento atrás. Então, se você não colocar esse fundinho, vai ficar perdido. E aí, a gente, depois também eu vou mostrar para vocês como vocês combinarem as cores no Reels. Mas, por exemplo, aqui suponhamos que a gente vai trabalhar o roxo. Então, ela sempre vai trabalhar isso aqui num tom de roxo ou num tom de branco e roxo, sempre para poder remeter as fontes e ficar fácil de leitura, tá? Olha aqui, eu coloquei essa outra fontezinha aqui como opção para fazer um subtítulo ali. Esse aqui, ó, é ótimo para textos grandes ou para posts delicados. Essa fonte é aquela que a Duda usa. Então, tá vendo? Vocês conseguem ter uma boa leitura com essa fonte. Nossa, pelo amor de Deus, não façam isso aqui, porque não fica legível e as pessoas ficam cansadas e elas saem do conteúdo. Igual eu falei, essa daqui também, ó, é a mesma, né? Essa daqui é a minha favoritinha. Eu amo ela com a barrinha embaixo, uso o verde, que é a minha cor de destaque. Agora a gente tem os títulos do Reels aqui. Esse aqui é o mais indicado para os títulos do Reels. Porque você coloca um contraste ali com o fundo e acabou, tá? Fica perfeito. E, gente, novamente, não usem a fonte gigante no Reels. É mais ou menos essa margem de segurança aqui, ó. É em cima e embaixo. E aí, vocês vão usar essa fonte aqui no meio. Tá? Olha que bonitinho se vocês forem fazer um carrossel ou um post. Vocês combinarem essas duas fontes, ficam super fofas. Essa, como eu coloquei aqui, ó, ela fica legal para detalhes. Nunca escreva frases gigantes com ela, porque não fica novamente legível. Esse daqui é uma fonte também legal para títulos, mas desde que ela não esteja com muita informação por baixo, senão não fica bom, tá? Tá vendo? Ó, use só quando tiver uma parte sem elementos no vídeo. Se colocar ela por cima da roupa ou outra coisa, não fica legível. Não fica legível. Essa daqui tem uma boa leitura, mas ela não é a minha melhor opção, tá? Para textos grandes, ainda fico com essa, ou essa aqui, ou essa aqui. Essa é uma opção, porque ela é mais condensada, tá vendo? Ela é mais pertinho uma da outra. Isso dificulta a leitura. Agora, olha essa aqui, como ela é mais separadinha. Essa daqui é um sans serifa quase corporativo. Por quê? Ela é mais encorpadinha, ela é mais separadinha. Então, é isso. Meninas, prestem atenção. Então, recapitulando. Fonte infantil, fonte clássica, fonte sofisticada, tá? Essa fonte, ela é toda em caixa alta, ela é sans serifa, é uma fonte simples, mas por causa desse detalhe no fundo, ela fica ótima para títulos. Mesma coisa essa daqui é Coringa, super fácil. Tá bom? Meninas, é isso na aula de hoje, ficou um pouquinho longa, mas é porque é muito detalhe técnico. Qual que vai ser o desafio de vocês daqui até a próxima aula, que eu vou liberar mais partes dessa aula de hoje? É
separar referências de quem vocês vão se inspirar, tá? E a gente vai tentar criar alguma coisa e eu vou pedir para vocês fazerem e me mandarem esse design que eu vou dar nota. A gente está chegando no final do desafio. A gente vai ter aula no dia 16 com a Adriana sobre finanças, mas o desafio está chegando ao fim. Então, eu quero que vocês estejam prontas para poder deixar o seu Insta bonitão e prontas para começar a divulgar, tá bom? Excelente semana para vocês. Fiquem com Deus.